Oi, está começando o episódio 186 do 451 MHz, o podcast para quem lê até com os ouvidos. Eu sou o Paulo Werneck, editor da revista 451. Toda sexta-feira a gente conversa aqui com autores, críticos e leitores sobre os livros mais legais que acabaram de ser publicados no Brasil. Por isso que a gente tem guerra o tempo todo na humanidade. Todo grupo humano, seja uma tribo, um clã, um país, uma aliança militar, o que busca é ter condições mais confortáveis para si mesmo. Do ponto de vista de acesso a recursos naturais, estamos falando de água, de petróleo, rotas comerciais, né? No fundo é tudo muito primitivo nesse sentido, né? Esse que você acabou de ouvir é o João Paulo Charlot. Eu já vou te falar um pouco mais sobre ele, mas antes eu preciso te avisar que esse episódio é realizado com o apoio da Lei Rouanet, incentivo a projetos culturais. O João Paulo Charlot é jornalista e escritor e acompanha de perto os principais conflitos internacionais no mundo de hoje. Ele foi repórter especial e correspondente do Nexo Jornal em Paris e colabora com diversos veículos da imprensa brasileira, inclusive aqui com a 451, falando principalmente do direito internacional aplicado aos conflitos armados. O Charlot já trabalhou no Comitê Internacional da Cruz Vermelha, em 5 países, e cobriu a guerra nas fronteiras de Israel com Gaza e o Líbano. A gente convidou o João Paulo Charlot para vir aqui a quente para falar não só do livro que ele acabou de escrever, que está saindo agora, mas também desses conflitos recentes que estão incendiando o Oriente Médio, a guerra de Israel e dos Estados Unidos contra o Irã, e aí toda essa cadeia de agressões que está sendo desencadeada a partir dessa agressão israelense americana. O Charlot já estava preparando o lançamento de um livro sobre esse tema, chamado As Regras da Guerra, que está saindo pela Zahar, que é do Grupo Companhia das Letras. O livro sai agora em abril, no momento em que o mundo inteiro está muito preocupado com essa guerra deflagrada pelos Estados Unidos e Israel contra o Irã, para tentar forçar a queda dos regimes dos ayatollahs. A gente então aproveitou e pediu um espaço na agenda do João Paulo Charlot para repercutir um pouquinho dessa guerra e entender também o contexto maior em que a ideia de guerra e de que existe regra para uma guerra e que uma guerra tem uma justificativa legal ou não. Essa é uma história muito interessante que ele conta no livro dele que acaba de sair. Então vamos lá para a primeira parte da conversa com o João Paulo Charlot. Então estamos aqui com o João Paulo Charlot. Infelizmente, né, Charlot, no momento em que o tema do seu livro passa a dominar de novo aí o noticiário e de uma forma inédita, né? Queria, enfim, te dar as boas-vindas e agradecer pela presença aqui, por ter aberto um horário na sua agenda. Obrigado, Werneck, obrigado pelo interesse no livro, na conversa. O momento é propício para falar de regras da guerra, né? Ou de violações às regras da guerra, né? E infelizmente tem sido recorrente, né? Porque antes do Irã era a Venezuela, antes da Venezuela era e continua sendo a Ucrânia, Paquistão e Afeganistão estão em guerra, enfim. É mais do que uma exceção, né? Embora a guerra seja proibida por lei, a gente sempre tem guerras acontecendo no mundo. Então, esse timing do lançamento do livro coincidindo com uma guerra, na verdade, mostra que qualquer momento é propício para falar do assunto, porque a humanidade sempre tem alguma guerra sendo feita, né? É um caos, né? Um caos jamais visto, né, Charlot? Você que é um cara experimentado aí na cobertura internacional, você se lembra de ter visto alguma situação tão conflagrada como a que a gente está vendo agora? Queria te ouvir um pouco sobre o ineditismo desses conflitos aí que a gente está vendo. A característica do conflito agora, desse conflito, é o alastramento, né? O assunto do dia aqui, enquanto nós estamos conversando, é justamente o espraiamento dessa violência para toda a região, né? E muito difícil determinar, né, se o Irã está atacando os países do Golfo, ou se ele está atacando bases americanas em países do Golfo, em que medida esses países do Golfo vão interpretar essas agressões como uma agressão a si mesmos, né, ou uma agressão contra os americanos em seu território. Portanto, qual vai ser o cálculo da reação a esses ataques sofridos, porque finalmente essas bombas caem no território de um país, mas visando instalações de um país terceiro que está instalado militarmente ali, né? Você vê o tamanho da confusão. É um pouco também o preço pago por essas monarquias do Golfo Pérsico terem se associado tão estritamente com os Estados Unidos a ponto de aceitarem
ter dentro dos seus limites territoriais alvos legítimos num conflito armado, né? Bases militares são alvos legítimos, né? Certamente isso tem desdobramentos muito complexos que se estendem no tempo, no que diz respeito não só ao relacionamento de Israel e Estados Unidos com a região, mas também no relacionamento desses países entre si, né? Porque olhando à distância e com um olhar leigo, a gente tende a simplificar o mapa, né, das coisas e dizer, bom, é tudo Oriente Médio, ou são todos islâmicos, ou são todos países produtores de petróleo, sei lá, você inventa um guarda-chuva e coloca todos esses países debaixo de um guarda-chuva como se eles pensassem e agissem da mesma maneira, mas evidentemente que tem inúmeras diferenças internas, né, dentro da região. Então, a divisão mais óbvia, a qual as pessoas mais recorrem, é sunismo e xiismo, né? Embora não seja um conflito com uma matiz religiosa muito forte, o fato é que essa característica da religião islâmica, ela perpassa a política e a economia, né? Ela transborda do campo teológico, né? E, nesse sentido, você tem, por exemplo, grupos xiitas que são fatores de instabilidade dentro de países sunitas, né? Então você tem países do Oriente Médio que são governados por grupos sunitas, mas que têm dentro do seu território grupos xiitas que provocam instabilidade, ou panoramas e coxas de retalho ainda mais diversas e complicados, como é o caso do Líbano, né? Então, quer dizer, quando você joga uma bomba nesse quebra-cabeça, é muito difícil depois você reencaixar as peças, né? Portanto, é muito difícil prever agora como é que tudo isso vai se reacomodar, porque a gente não consegue sequer identificar quem são os amigos e inimigos entre si, né? Depende muito também do futuro do Irã, né? Se ele realmente vai ter um governo que seja diferente do governo atual, se uma oposição vai subir ao poder e mudar isso, ou se esse mesmo modo de governo vai seguir trocando as figuras-chave, como aconteceu na Venezuela, né? Onde você tem a deposição de uma figura central, mas o restante do estamento governamental e militar permanece o mesmo, né? Qual é o tipo de arranjo que vai sair disso? Em se tratando de Oriente Médio, o quanto isso se estende quanto essa incógnita se estende no tempo, né? Porque nada ali pode ser pensado no curto prazo. Cada lance que a gente acompanha no Oriente Médio não é mais do que uma nova volta numa grande espiral, que ora tem setores por cima, ora por baixo, eles se alternam, né? 7 de outubro, o massacre de Israel foi um pouco uma demonstração disso. Em seguida, a reação israelense em cima da faixa de Gaza, e agora esse capítulo com o Irã, ou seja, é uma longa novela, né, que se desenrola há muito tempo, e a gente está pegando um pequeno retrato, né, desse longo filme hoje. Um retrato bem, bem complicado, como você disse, difícil encontrar paralelo, uma conflagração regional tão abrangente, né, com tanta gente participando. E com tantas armas poderosas, né? Mas esse elemento religioso que você citou, ele, infelizmente, não acontece só ali no Oriente Médio. No Oriente Médio ele se dá nos países islâmicos e também em Israel, né? Onde a religião está dominando a política e a guerra, está alimentando a guerra de maneira perigosíssima. E nos Estados Unidos também, onde um certo fundamentalismo cristão alimenta também esse ímpeto do Trump por uma nova ordem aí e tal. Em que medida que você acha que fundamentalistas religiosos de qualquer natureza, de qualquer identidade, respeitariam regras de uma guerra, né? Porque aí, entrando já no título do seu livro, você fala as regras da guerra. Você entende que elas, em alguma medida, eram respeitadas, por exemplo, por lideranças religiosas como o Ayatollah Khamenei, ou então como um Trump da vida, um fundamentalista religioso, assim, que você acha? Não, isso é central, quer dizer, as pessoas tendem a achar que a religião é um fator de contenção da violência, né? A religião é sempre associada com amor, uma mensagem de comunhão e tal, mas sempre entre iguais, né? Então, se você vai nos livros sagrados das 3 principais religiões, Alcorão, Torá e Bíblia, você encontra, sim, mensagens de amor, mas elas são normalmente circunscritas ao que tem esse mérito, né? Então, é uma mensagem de amor que só é possível à medida em que você tem alguém que fica de fora dessa ciranda, né? Então você vai encontrar diferentes denominações, diferentes termos para se referir àqueles que são dignos desse amor, né? Desse perdão, dessa convivência. Mas do lado de fora sempre tem alguém que é visto como o outro, né? É visto como infiel, como apóstata, como bárbaro, porque, claro, essas virtudes religiosas só podem existir em contraposição ao inferno, ao mal, ao diabo, ao que você queira chamar. Então é preciso sempre que tenha um inimigo contra o qual você pode dirigir uma fúria santa, né?
Do contrário, claro, uma pergunta que eu sempre faço para as pessoas é por que você acha que existe capelão nas Forças Armadas, né? Qual é o sentido de você ter uma figura religiosa abençoando uma guerra que vai matar pessoas quando o primeiro mandamento da Bíblia é não matarás? Quer dizer, como é que você consegue conjugar uma mensagem religiosa baseada no perdão, no amor e em não matar com esse ensejo que a religião faz da guerra, né? Com esse abençoar da guerra dentro de certos parâmetros. E aí você vai ter toda uma ginástica teológica para justificar isso. No caso da religião católica, São Tomás de Aquino e São Agostinho são os primeiros teóricos disso, que começam a divagar a respeito do que seria uma guerra santa, uma guerra justa, né? E o que seria uma guerra pecaminosa, injusta, impura, né? E eles listam algumas coisas, interesse público, prevalência do bem contra o mal, enfim. Mas isso tudo são construções semânticas e meio sofistas para justificar o injustificável, porque na essência a proposta dessas religiões justamente seria a convivência harmônica entre os humanos, né? Tudo isso para te dizer o seguinte: a religião ela é uma faca de dois gumes, né? Ela pode ser uma contenção, no sentido de você vir com preceitos morais que desrecomendam a violência, que condenam a violência, mas ela tem também mensagens extremamente violentas, e no meu livro eu tenho um capítulo só sobre isso, onde eu pinço trechos e passagens da Torá, do Talmud, da Bíblia, que, à luz dos nossos valores atuais, são absolutamente crimes de guerra, né? Então, por exemplo, escravidão sexual de mulheres, né? Cerco às cidades civis inteiras, matando a população de fome, escravização de civis capturados, não deixar sobreviventes numa determinada cidade, né? São todos crimes de guerra clássicos aos olhos dos valores atuais, mas que aos olhos dessas religiões eram dignos de recomendação divina, né? Por isso eu pergunto, Deus um criminoso de guerra, né? É claro que é preciso matizar isso que eu estou dizendo à luz da evolução cultural, né? Quer dizer, é óbvio que os valores que a gente tinha no ano 1 não são os mesmos valores que a gente tem agora, e muito do que é considerado desumano agora não era na época, né? É evidente que a gente faz uma regulação da passagem do tempo e do efeito que isso tem nos valores da sociedade. Mas tomando absolutamente, como uma informação absoluta, a verdade é que as religiões podem ser grandes ensejadoras de crime de guerra. E você, em que medida você acha, porque o que você fala no seu livro, essa questão das regras da guerra, que dizem respeito a uma guerra mais humanizada, se é que é possível isso, né, que tenha critérios, tenha regras, tenha, né, isso foi formulado num período breve da história que talvez seja brevíssimo, né, aquela coisa que talvez lembre a democracia ateniense ali, 50 anos e vamos dizer, trevas dos dois lados, né? Como é que você explica esse período histórico em que surge a ideia de regras de uma guerra, portanto também dos direitos humanos, quer dizer, de uma abordagem laica, um humanismo renovado aí nas relações internacionais, uma construção difícil e que agora está parecendo ruir, né? Não, a pergunta é muito boa, porque, na verdade, eu combato essa ideia no meu livro, porque a ideia comum é de que essas regras são iluministas feitas num período muito particular da história. A gente está falando ali da segunda metade do século XIX, começa em 1864. Tudo bem, Revolução Francesa antes e tudo mais. Mas no que diz respeito à lei da guerra, essa ideia de que é uma contribuição, sobretudo eurocêntrica, colonial, iluminista e do século XIX. Essa ideia é comum porque, por exemplo, as convenções de Genebra datam desse período histórico, né? Mas o que eu explico no livro é que, embora você tenha exatamente nesse período a codificação dessas normas, ou seja, a transformação delas em normas de valor legal universal, a verdade é que elas correspondem a valores humanos que são muitíssimo anteriores a isso. Quer dizer, elas se exprimem na forma de lei nesse período, mas elas não são inventadas nesse período. Então, por exemplo, eu começo o livro no Paleolítico. Então, assim, quais são os sinais arqueológicos de que haveria alguma contenção na violência intergrupal no Paleolítico? Quer dizer, crianças eram poupadas, mulheres eram poupadas, quais sinais que a gente tem de que existia alguma contenção? Nesse período a gente não tem nenhum sinal disso. Os vestígios mais antigos de violência intergrupal mostram que os tipos de ferimentos encontrados em corpos de crianças, mulheres e homens eram muito semelhantes e o número de pessoas afetadas também não diferenciava, né? São resquícios que estão na fronteira do Egito com o Sudão, o maior parque de corpos enterrados nesse período, 13 mil anos atrás, com sinais de violência.
Mas conforme a coisa avança, a gente vai percebendo que existem certas contenções e certas ideias de que alguns comportamentos são abjetos. Então, mesmo as culturas antigas vão registrando certos preceitos morais, no qual, por exemplo, o envenenamento da água é visto como uma coisa abjeta, né? Ou a profanação de covas e de corpos, né? Ou a violência contra figuras religiosas que não participam da guerra, ou a violência contra os civis. Então, assim, existe alguma coisa no nosso software humano que torna abjeta a ideia do cometimento de certas atrocidades que simplesmente não descem para a gente. E quando elas acontecem, são do campo de uma certa psicopatia. A gente entende como indigno, a gente entende como condenável. Isso está presente desde uma era muito antiga na religião, né? Agora, como eu digo, sempre é um privilégio restrito aos iguais, né? Quando você vê o outro e desumaniza o outro, você começa a permitir essas atrocidades contra o outro. Agora, no direito romano, é quando começa uma ideia de professar esses valores de maneira sobrenatural aos deuses. E mesmo que você entendesse que existisse bárbaros, pessoas diferentes, que não são cobertas pelo direito romano, você, ao professar essas intenções, esses limites aos deuses, não só aos deuses romanos, mas aos deuses, inclusive aos que você não conhecia e não respeitava, isso é tido como uma primeira semente do direito internacional, do direito universal, que é aquele direito que se estende para todos, absolutamente, mesmo para os meus inimigos. Então, você começa a ter a primeira ideia de codificação de certas normas que são realmente aplicáveis a todos, inclusive aos meus inimigos, tá? Então, por exemplo, um exemplo muito interessante, essa ideia de não matar o mensageiro, né? Então, se você está em guerra com outro povo e eles mandam de lá alguém para te comunicar alguma coisa, você não mata essa pessoa em hipótese alguma, não importa a mensagem que ela traga. Então começa a ter uma certa ritualização e uma certa organização da violência intergrupal. É o que, por exemplo, no âmbito individual e esportivo, que é mais familiar para as pessoas, difere briga de luta. Você pode ter uma briga e você pode ter uma luta. Aparentemente são coisas iguais, mas no fundo são muito diferentes. Então, essa ideia de ritualizar e de normatizar a guerra não é uma coisa iluminista europeia do fim do século XIX. Ela exprime no século XIX, ela condensa em forma de lei toda uma tradição humana que é muitíssimo anterior. Portanto, quando alguém refuta o direito da guerra, quando alguém se opõe às leis que limitam a guerra, não está fazendo uma crítica à lei que foi escrita ontem. A pessoa está se opondo contra o valor humano que transcende religiões, culturas e tempos por milênios. É um atentado contra a própria ideia de humanidade, da ideia de crime contra a humanidade. Então a gente tem que refutar essa ideia de que as regras são recentes, são invenções novas, são europeístas, são iluministas, são defasadas, são frívolas, não correspondem à realidade. Não, porque elas são a expressão de um repertório milenar que vem tomando forma de lei ao longo do tempo e vem se aperfeiçoando ao longo do tempo. Sabe que a grande antropóloga Manuela Carneiro da Cunha, lá na Feira do Livro, contou que o conceito jurídico de indigenato, né, que é aquele que sustenta a ideia de povos originários, vem da Suíça, curiosamente, né? A gente imagina, mas eles eram os cantões ali, ao se organizarem no Estado suíço, acabaram conseguindo esse instituto do indigenato para fazer prevalecer as suas regras anteriores àquelas que estavam sendo criadas para o Estado. Então é interessante isso, né? Mas todo esse conjunto de códigos, essa codificação que você descreve, coincide também com a instauração dessa ordem burguesa, democracia liberal no século XX, quer dizer, são coisas que acontecem meio juntas, né? E por isso, às vezes, e eu não estou fazendo aqui de modo algum dizendo isso, mas a gente ouve críticas, né? Como se isso fosse uma grande hipocrisia, né? Quer dizer, e por que não ser pacifistas de uma vez? Por que a gente vai falar em direito de guerra? E por que a gente não vai, então, tentar instaurar a paz? Quer dizer, claro que isso tem uma ingenuidade enorme, mas diante do que a gente está vendo agora, quer dizer, como não chamar a paz, né? Eu queria te ouvir também sobre essa questão do discurso pacifista em relação a essa codificação das regras da guerra. Sim, isso é sensacional, porque no fundo é um jogo de palavras. A paz é uma violência também, em certo sentido. A paz só existe enquanto palavra, né? Porque se você verifica qual que é a implicação real dela, ela é a manutenção de um status quo, no qual não haja conflito aparente, né? Esse status quo ele é alcançado na medida em que
um grupo poderoso o bastante, numeroso o bastante, consegue impor aos demais, via negociação ou via imposição por meio da força, uma certa ordem política, econômica, social, religiosa, o que quer que seja satisfatório bastante para se manter de pé. Mas não significa que não haja divergência, né? Na medida em que esse incômodo dos divergentes toma forma e que esses divergentes conseguem ter condição para subverter essa ordem proposta, você tem uma guerra, né? Então são equilíbrios momentâneos a partir de arranjos que funcionam enquanto são satisfatórios por um grande número de pessoas, por um grande espaço de tempo, mas estão sempre sendo questionados. É por isso que a gente tem guerra o tempo todo na humanidade. Todo grupo humano, seja uma tribo, um clã, um país, uma aliança militar, o que busca é ter condições mais confortáveis para si mesmo. Do ponto de vista de acesso a recursos naturais, estamos falando de água, de petróleo, rotas comerciais, né? No fundo é tudo muito primitivo nesse sentido, né? É uma busca por condições de subsistência mais confortáveis para si em detrimento do outro. E o outro é sempre uma ameaça na disputa por essas condições, né? Se você consegue ter um arranjo minimamente satisfatório, você consegue não ter guerra. Mas não significa que você não tenha tensões no interior dessa sociedade, essa sociedade global. Mas aí seria a democracia que resolveria essas tensões, né, teoricamente, né? A democracia permitiria que sim houvesse uma mudança social, por exemplo, os conflitos se resolvessem na imprensa, nas eleições, no debate social e tal, né? Era um pouco essa a ideia de uma democracia liberal, né? Claro, isso funciona no interior de um Estado-nação, mas quando você tem estados competindo por recursos que são limitados, por exemplo, petróleo é um exemplo muito, muito fácil, né, de entender. Quando você tem um recurso que é vital para todos e é insuficiente, você passa a ter uma disputa que não pode ser acomodada no interior de uma alternância de poder. Por exemplo, você tem que ter a prevalência de um ator que vai tomar isso para si, né? Outra coisa que eu digo no livro é a história da equivalência de potências, né? Ou seja, quando algum ator, algum país, algum bloco se destaca de maneira muito proeminente, adquire muito poder, é natural que os outros atores se associem de maneira a atenuar esse poder que se expressa de forma imperial, né, colonial. Então, você sempre tem um equilíbrio dinâmico no qual os atritos são feitos para mitigar os efeitos dessa prepotência, dessa preponderância de algumas potências. Você tem os impérios se sucedendo ao longo da história, né? Eles não são eternos. Então a gente não fala num equilíbrio estático. Eu acho bobagem sonhar com um mundo de paz eterna, porque é impossível do ponto de vista físico, da física. Eu acho que o que a gente fala é de equilíbrios circunstanciais, que a gente torce para que durem o maior tempo possível, ou que oprimam a menor quantidade de gente possível. Mas eu não vejo na história da humanidade alguma coisa que aponte na direção de uma paz eterna mundial, porque isso seria, de alguma forma, um equilíbrio que eu acho que não existe na natureza, ou seria uma opressão perfeita, a ponto de os oprimidos não terem condição nenhuma de alterar essa ordem. Então eu tenho muito cuidado com essa ideia pacifista, porque ela muitas vezes engendra uma mensagem violenta embutida nela. O Caetano usou essa expressão, inclusive, quando foi a Israel, né, naquela viagem que ele escreveu na Folha, um ensaio, ele falou: essa não é a paz que eu quero, né? Estava em paz, né? Supostamente um período de paz naquele período, e ele, citando aquela música do Rapa, falou: essa não é a paz que eu quero. De fato, o que se chama de paz pode ser realmente horrível, né? Bom, e antes de seguir com o programa, a gente tem um recado do MAN de São Paulo, do Museu de Arte Moderna. O Clube de Colecionadores do MAN São Paulo é a oportunidade perfeita para iniciar ou ampliar sua coleção de arte com a curadoria de um dos principais museus do país. Ao se tornar membro, você recebe 3 obras de arte especialmente selecionadas para a edição do ano. Uma única associação, 3 obras de arte para a sua coleção. Acesse man.org.br/clube de colecionadores e saiba mais. E agora a gente tem um recado da Tinta da China Brasil para você. O que são guerras culturais?
É isso que o historiador português Rui Tavares explora em Hipocritões e Oligarcas, Passado e Futuro das Guerras Culturais, novo lançamento da Tinta da China Brasil. De Lutero a Donald Trump, da invenção da imprensa às redes sociais, Rui Tavares mostra as várias formas que as guerras culturais assumiram ao longo dos séculos. Um livro essencial para conhecer o passado, entender os labirintos do presente e vislumbrar as saídas para o futuro. Hipocritões e Oligarcas já está disponível no site da editora e nas melhores livrarias. Garanta já o seu em tintadachina.com.br. Então vamos lá para a segunda parte da conversa com João Paulo Charlot. Mas falando do livro novamente, você começa ele falando um pouco da sua experiência como repórter, né? Você tem uma experiência em jornalismo internacional e foi a campo algumas vezes, esteve no Oriente Médio, esteve no Haiti. Quer falar um pouco da sua vivência de guerras ou situações de tensão, de violência? Eu estava aqui arrepiado vendo o trecho em que você disse que tinha medo de ser morto pelos próprios soldados que estavam ali supostamente garantindo a sua segurança. Que tensão é essa aí de estar no campo de guerra? Pois é, eu tenho essa experiência, né? Eu conto no livro várias passagens e trato de alternar esse relato histórico sobre as leis da guerra com experiências como repórter, né? Mas eu não sou exatamente um correspondente de guerra, né? A gente tem no Brasil, felizmente, pessoas muito boas nesse campo, né? O Citar dois, o Ian Boechat e a Patrícia Campos Mello, que são pessoas que têm uma coragem que eu nunca tive, né? E uma capacidade que eu nunca tive também. Essa atividade do repórter que realmente vai além do limite do seguro para ter acesso à informação, isso é muito admirável, né? Não é a minha característica, eu não sou um correspondente de guerra, não sequer tive essa chance dentro de um país que tem uma imprensa muito deprimida do ponto de vista econômico, né? Então a chance de exercer essa atividade, que é uma atividade muito cara, muito custosa, também é muito pequena no Brasil. Então eu sou fruto das minhas circunstâncias, né? E das circunstâncias do momento que eu nasci, do país onde eu vivo. Dentro disso eu até fiz coberturas em contexto de violência e são as que eu conto no livro, né? Então, 2010, essa história com a qual eu abro o livro, né? É essa situação absolutamente confusa do Haiti, né? O país vivia uma situação de guerra civil, o Brasil realizou ali a sua maior operação militar desde a Segunda Guerra Mundial, né? Um deslocamento gigantesco de tropas ao longo de mais de 10 anos. E, em cima disso, um terremoto devastador, um dos maiores terremotos, né? Às vésperas de um processo eleitoral que pretendia reorganizar o país. Então é bastante coisa acontecendo ao mesmo tempo e, por circunstâncias da profissão, eu estava lá e relato esse momento e puxo isso como um fio da meada para refletir sobre se aquilo era uma guerra. Porque, em vários sentidos, é uma situação de violência que tem muitas semelhanças com o Brasil, né? E como é que a gente enquadra essas situações do ponto de vista teórico, não por uma discussão frívola sobre a teoria por si só, mas que a partir dessa classificação é como a gente vai regular a condução dessa força, né? Então, para trazer um exemplo muito nosso aqui, que tem a ver com o Haiti, mas que é um exemplo muito do Rio de Janeiro, você saber se você pode usar força armada ou não na situação, saber se você pode usar fuzil ou não, saber se você pode fazer disparos em rajada dentro de uma comunidade ou não, saber se você pode disparar de cima de uma aeronave contra uma comunidade para acertar uma ou outra pessoa, enfim, todas as regras de conduta com as quais a gente vai medir a legalidade de uma operação dessa, inclusive em tribunais internacionais, em última instância, depende de você conseguir enquadrar qual é essa situação, qual é o marco normativo aplicado a ela, né? Então eu uso muito as minhas experiências fáticas como repórter para puxar reflexões a respeito da regra da guerra. Eu acho que o exemplo mais interessante é esse em que finalmente em Tel Aviv eu me sento com um militar israelense, que é nada mais nada menos que o cara responsável por emitir parecer jurídico a respeito dos bombardeios em Gaza. E ele me mostra, em cima da mesa, uma espécie de formulário que as patrulhas israelenses mandam para o comando, pedindo autorização para bombardear uma determinada construção, por exemplo, né? Então, eles observam durante algum tempo uma construção, eles percebem que tipo de pessoa entra e sai, que tipo de material entra e sai, enfim, eles fazem uma interpretação da informação do ponto de vista da inteligência militar e eles pedem ou recomendam
artilharia aérea ou com morteiro, com obus, com canhão, alguma coisa, enfim, o tipo de explosivo e tudo mais, para que tipo de incidência que eles querem ter naquele tipo de construção, naquele entorno civil. E esse cara analisa essas coisas, né? E pondera isso à luz da necessidade militar versus as obrigações do direito internacional. Esse cara está sendo basicamente acusado de genocídio, né? Eu digo não ele pessoalmente, mas o Estado para o qual ele trabalha. E a gente se senta numa mesa e conversa sobre isso de maneira absolutamente franca, né? Sem nenhum tipo de censura ou de reserva de parte dele. É um diálogo muito interessante do ponto de vista jornalístico, porque eu me interesso muito por essa ideia de perguntar aos protagonistas o que é que eles pensam, em vez de atribuir intenções às pessoas, né? A gente hoje, atrás do computador, em rede social, nessa vida eternamente pandêmica, a gente não vê as pessoas, não conversa com elas, não sente o cheiro delas, não sabe nada sobre elas, a gente atribui ideias a certos avatares, a certos personagens que encarnam as nossas próprias ideias de quem essas pessoas são. Mas outra coisa é você viajar, pegar um avião, sentar num lugar, olhar na cara da pessoa e conversar com ela, e dizer o que você tem para dizer e ouvir o que ela tem a dizer. Isso é muito rico na reportagem. É uma coisa que, infelizmente a gente perdeu demais. Eu acho que esse é um ponto alto do livro, onde toda a teoria sobre regras da guerra, onde todo o debate sobre genocídio na faixa de Gaza aterriza numa conversa muito, muito franca, muito tensa às vezes, com uma pessoa diretamente envolvida nesses eventos, né? Eu acho que esse é um material riquíssimo que o livro traz. Sem dúvida, ele tem esse sabor um pouco que a Hannah Arendt fez ali, né? De justamente analisar o burocrata que assinava a lista lá dos comboios que iam, dos trens que iam ser enviados para os campos, né? E uma cena que lembra um pouco isso que você conta aí, né? Isso o jornalismo traz, né? O que você conhece do Oriente Médio em loco, assim, no sentido de já ter visitado? Você já foi ao Irã? Estive na Israel, fronteira com faixa de Gaza e fronteira com o Líbano, mas eu sou um especialista em América Latina. Eu vivi no Chile, eu trabalhei em 5 países da região e cobri majoritariamente essa região do mundo numa época politicamente muito interessante, na ascensão do bolivarianismo, quando surgiu Evo Morales e Hugo Chávez, e os primeiros mandatos do Lula. É um período muito intenso, muito interessante na América Latina. Eu não tinha tempo, não tinha vontade, não tinha interesse de olhar para outra região, né? Eu fui casado com uma chilena, então assim, absolutamente embrenhado na realidade latino-americana, né? Que felizmente não é uma realidade de conflito armado. O último conflito armado internacional que a gente teve na região foi em 95, Peru e Bolívia, né? Antes disso, tensões Argentina, Chile, mas assim, não é esse o assunto na região, né? Mas o que aconteceu é que eu trabalhei na Cruz Vermelha Internacional por 7 anos, e essa é a organização que fundou esse ramo do direito, né? O nascimento da Cruz Vermelha é o nascimento dessas regras modernas do direito internacional humanitário. Você mencionou a Suíça agora há pouco, é um estado central na conformação dessas normas, né? E eu tive um privilégio muito grande de trabalhar nessa organização e de estudar na Suíça grande parte do que diz respeito à comunicação e direito internacional, né? Como tornar palatável, como difundir, como vulgarizar esse debate a respeito das normas da guerra, né? Por isso eu te dizia antes, a minha entrada no assunto é muito por aí, não sendo um correspondente de guerra, né? Não sou um contador de história de situações vividas em conflitos armados, né? Você estava falando da América Latina e falou da experiência no Haiti, falou, olha, é próximo de nós. No entanto, a presença dos militares brasileiros lá trouxe para cá um pouco de lógicas de guerra, como você mencionou no Rio de Janeiro, na intervenção. Repórteres como o Fábio Vitor e a Natália Viana provaram que foi uma correia de transmissão que aconteceu ali da violência mesmo, da ideia de danos colaterais, por exemplo, que é uma ideia meio do universo da guerra, né? Passou a ser usada para intervenção policial, intervenção urbana, né? Qual é o risco do Brasil se tornar mais bélico? Você acha que existe? Porque uma das análises que eu tenho ouvido por aí é que, assim, bom, com o Trump no poder, os generais que não apoiaram o golpe poderiam eventualmente apoiar, porque o Biden tinha mandado um enviado aqui falando, olha, não vamos apoiar um golpe. Então os caras não eram loucos de contra, né, os Estados Unidos. Mas agora, você acha que mudou de quadro, não?
Eu acho que são duas coisas diferentes. Uma é a questão da belicização da situação de violência pública no Brasil, né? Quer dizer, realmente, o início da operação no Haiti tinha essa intenção manifesta e, de maneira paradoxal para o pessoal de esquerda, através do Lula, né? Esse era o plano, essa era a ideia, ter um protagonismo internacional atuante, altivo e ativo, mas também desde o início já se falava na aplicabilidade dessa experiência no contexto brasileiro, né? Depois teve grandes eventos, Copa e Olimpíada e tal. Os cabeças dessas operações militares no Haiti foram promovidos a cabeças da questão securitária nesses grandes eventos, então é tudo muito conectado. Não é conectado de maneira acidental e não é conectado pela mão da extrema-direita militar. É conectado pelo Lula. E pelas regras da guerra, e por esse arcabouço de legislações em organismos e tal, MINUSTAH, né? Tudo esses dispositivos da guerra ou da paz, se você quiser. É uma sobreposição de um raciocínio bélico dentro de uma situação que não é bélica. É uma sobreposição de valores aplicados à guerra dentro de uma situação de crise de segurança pública, uma situação policial. Então você tem realmente um movimento cruzado que consiste no seguinte: a polícia no Brasil atuando cada vez mais como força armada, do ponto de vista dos armamentos que possui, dos veículos que possui, da forma como se comporta, do seu ethos, dos seus cânticos, dos seus emblemas macabros, a caveira, tudo que é do ambiente militar, ambiente da morte, da exterminação, né? Então é a polícia caminhando nessa direção e a Força Armada caminhando na direção policial. Qual é? Comprando escudo, bomba de gás lacrimogênio, fazendo operações de garantia da lei e da ordem. Então a gente teve um cruzamento desses universos, do universo bélico-militar e do universo policial investigativo, que fez crescer essa zona cinzenta no Brasil, em que a situação de criminalidade é tratada como situação de guerra, né? Acho que o ápice foi essa última operação gigantesca, com centenas de mortos, quantas pessoas morreram no Rio de Janeiro nessa última operação. Então, é um tipo de operação típica de guerra, numa situação de não guerra, né? Eu escrevi para a Folha de São Paulo uma análise durante essa operação, dizendo que tudo bem, está cada vez mais difícil diferenciar a situação do Rio de Janeiro de uma situação de guerra, mas muito por força do comportamento dos atores estatais, né? Claro que as facções armadas têm armamentos com perfil de guerra, vão adquirindo comando com perfil militar, cadeias de transmissão de comando de perfil militar, vão estabelecendo controle territorial no Rio de Janeiro sobre grandes porções da vida civil, das comunidades. Todos esses são elementos que apontam na direção de uma belicização, né? Na direção de um comportamento de guerrilha, né? Agora, o Estado, em vez de agir socialmente, de agir policialmente para desarmar essa situação, ele entra numa corrida onde o componente bélico é o preferencial, ou é o único para confrontar essa situação. E, de fato, o país caminha, se nada for feito, para uma direção de guerra, né? E isso, claro, para quem menos convém isso, para a população que vive nessas regiões, que vão ser tratadas como regiões inimigas, né? Como teatro de operações militares, onde você tem um uso da força completamente desmedido, é o que eu dizia. Disparo com fuzil de cima de helicóptero. Qual é a acuidade que uma arma dessa tem? Qual é a tua preocupação com os moradores da região com esse tipo de comportamento? Isso você faz no meio da selva, no Vietnã, talvez. Você não faz isso numa comunidade superpovoada. Então, voltando à vaca fria, que o Haiti tem muito a ver com isso. Foi um laboratório para a aplicação na situação de segurança pública de certos comportamentos bélicos nessa zona cinzenta entre conflito e criminalidade, né? Agora, você fala em seguida da questão do golpe de Estado e do protagonismo dos militares nesses eventos. É o que eu digo no livro. O Heleno estava ocupado com o comando da MINUSTAH e não podia exercitar essa paranoia constante que ele tem em relação ao comunismo. Ele, perdendo essa ocupação, foi se dedicar 100% a perseguir esses espantalhos, né? E terminou como terminou. Não surpreendentemente, foram os militares brasileiros que estavam na Itália combatendo os nazistas os que, de volta ao Brasil, protagonizaram o golpe de Estado de 64. Então a gente tem ao longo da história justamente esse movimento pendular, né? Entre defesa de valores muito dignos no exterior e a aplicação de coisas absolutamente perversas dentro do país. Por isso a força precisa ser controlada. Você precisa ter um comando civil estrito dentro de padrões republicanos e democráticos a conter a ideia militar, porque ela, deixada à própria sorte, a prevalência de conceitos e princípios que dialogam de maneira muito difícil com a vida civil, né? Essa questão da Venezuela, por exemplo, a gente está aqui com um campo de guerra possível, com o que o Trump está fazendo,
ou mesmo Cuba, né? Não sabemos o que eles vão fazer lá. O que eles estão fazendo no Irã é tão insano que não dá para descartar que seja criado algum tipo de campo de batalha aqui perto, né? Você vê esse risco, não? Eu acho que o risco para o Brasil é esse discurso que associa governantes, principalmente de esquerda, com narcotráfico internacional. Esse foi o discurso em cima da Venezuela e foi o discurso em cima da Colômbia também, né? Então, eu acho que essa é uma fenda pela qual esse tipo de ameaça intervencionista pode entrar. A gente está num ano eleitoral e a gente tem no passado uma coleção de tentativas de associar o PT e o Lula a grupos criminosos internacionais. Eu fui pesquisar discursos do Eduardo Bolsonaro no Congresso Nacional, nos quais ele faz uso de delação premiada do Marcos Valério, onde o Marcos Valério, no caso do Mensalão, mencionava ligações do PT com o Hezbollah na Tríplice Fronteira, e depois, acho que o Palocci, falando de ligações com o Ahmadinejad, que foi morto agora no Irã. Então, assim, essa extrema-direita brasileira, ela tem um adubo muito fértil para revirar e tirar daí o que ela pode apresentar como comprovações de ligação do PT e do Lula com grupos armados internacionais, com grupos criminosos internacionais. E também alertaria para essa história que sempre pairou sobre o tucanato paulista, o PSDB, de ligações e acordos com o PCC em São Paulo. Então, não vamos esquecer que Alexandre de Moraes era antes um sujeito do PSDB aqui em São Paulo, e sempre, inclusive por parte da esquerda e do PT, pairou essa lenda urbana de que esses governantes tinham acordos com o PCC. De maneira que você tem uma das principais figuras do Supremo Tribunal Federal e o presidente da República, candidato à reeleição, potencialmente acusáveis, ainda que de má fé, de ligação com esse setor criminoso internacional, que é justamente o setor que tem estado na mira dos Estados Unidos para fazer intervenções na América Latina. Eu acho que esse é o maior risco na eleição de outubro. Tarcísio chegou a falar isso também do Boulos, né, que era o candidato do PCC, que era preferido pelos bandidos. Mas e a doutrina brasileira de guerra? Assim, o que os militares brasileiros entendem por guerra? A gente conhece essa história perigosíssima do inimigo interno, né, que foi o que alimentou todos os golpes de Estado aí, de que o nosso inimigo não é externo, ele está dentro do próprio país, é o próprio povo do país, né? Eu queria te ouvir um pouco nessa pesquisa sobre as doutrinas da guerra, como que você descreve a doutrina brasileira da guerra? É interessante isso, Werneck, porque tem muita coisa boa e muita coisa ruim, você vê? Eu, por exemplo, descobri na investigação para esse livro o papel vanguardista que o Brasil teve em relação ao tratamento de prisioneiros de guerra. Isso é muito surpreendente, porque mundialmente se considera que a vanguarda do tratamento humanitário aos prisioneiros de guerra nasce nos Estados Unidos, na Guerra Civil Americana. Um comandante chamado Lieber, que era um prussiano que tinha imigrado para os Estados Unidos, e que o Lincoln delega a ele a tarefa de fazer um manual sobre como os prisioneiros deveriam ser tratados, porque as pessoas eram capturadas, era um número muito grande de pessoas, e, bom, enfim, não se sabia se você pode torturar para extrair informação, se é obrigado a alimentar essa pessoa, onde é que você mantém ela, se ela fica numa cela, se ela pode circular, se ela pode continuar usando o uniforme dela ou não, enfim, todo tipo de questão derivada da captura de pessoas em combate, né? E o código Lieber, que foi feito pelo Lieber, é tido como um grande pontapé inicial na regulação desse tema, né? Só que na pesquisa e conversando, por exemplo, com o juiz do Tribunal Militar Brasileiro e com generais brasileiros que lidam com a questão historiográfica, descobri que duas figuras históricas brasileiras foram tão vanguardistas quanto o Lieber nesse setor, o Duque de Caxias e o Barão de Uruguaiana na Guerra do Paraguai. Embora a Guerra do Paraguai tenha sido pródiga em violações, o Comando Militar Brasileiro no Rio Grande do Sul, em Uruguaiana, emitiu normativas internas muito civilizadas para o tratamento de prisioneiros paraguaios. A tal ponto que um dos comandantes paraguaios não só foi poupado e tratado humanamente, como depois passou a viver no Rio de Janeiro e frequentava a corte. Outra descoberta interessante é que a historiografia a respeito da Guerra do Paraguai é muito negativa para o Brasil, né? Como se o Brasil tivesse sido um violador contumaz na Guerra do Paraguai, como se fosse a característica mais importante, né? E alguns historiadores dizem que parte dessa leitura historiográfica está muito influenciada pela ditadura, porque parte dessa pesquisa historiográfica foi feita num período de ditadura onde havia grande ressentimento
com razão em relação aos militares, né? E que do ponto de vista científico isso tampouco é bom. Então a gente ainda precisa de um arco de tempo maior para depurar certas coisas relacionadas à guerra do Paraguai, né? Então, para você ver assim, recuando no tempo, como falar de exército brasileiro é uma coisa complexa e rica, né? No momento atual, para não ignorar o que está acontecendo no Irã e essas agressões dos Estados Unidos, é uma situação muito complicada, porque o Brasil jamais vai conseguir igualar no curto prazo a capacidade militar americana ou sequer construir alguma coisa que seja suficiente para repelir uma ação como essa que acontece no Irã, né? A doutrina brasileira tem muito mais a ver com uma ideia de resistência, né? Então, uma vez sofrido um ataque como esse, uma técnica muito mais próxima do que o Vietnã seguiu contra os Estados Unidos, né? Dada a amplitude territorial brasileira, a diversidade de biomas, a dificuldade de logística dentro de um terreno com essas dimensões, né? A descentralização de poder e tudo isso, faz com que a doutrina tenha muito mais a ver com resistências descentralizadas e espalhadas ao longo do tempo do que contra o enfrentamento vertical buscando uma equivalência de poder de fogo, né? Esse não é a questão do Brasil. Agora, tudo isso os militares sabem que dependem de um alto grau de coesão social, né? Então, quando você tem uma guerra desgastante de longo prazo com alto custo humano, ou você tem uma sociedade coesa em torno dessa ideia, ou a chance de você ter um entreguismo à la Vichy, como foi a França em relação aos nazistas da Segunda Guerra, é o tipo de coisa muito, muito fácil de acontecer. Basta ver a quantidade de pessoas que saem às ruas no Brasil para pedir intervenção militar americana, né? Então esse também é um elemento de defesa importante. E falando da Guerra do Paraguai, né, talvez essa decantação tenha que acontecer também por meio da literatura. Eu não posso deixar de falar aqui do livro da Bia Bracher sobre a guerra, chama Guerra mesmo. Não sei se você chegou a ver, que é um livro que narra a história da Guerra do Paraguai a partir de textos da época remontados. É um romance feito em colagem e que conta muito da ideologia da Guerra do Paraguai e tal. E eu fiquei muito impressionado em como a Guerra do Paraguai ainda marca o Brasil, né? Parece uma coisa muito distante no tempo, quando você olha nos livros de história, mas até mesmo a cidade, né, São Paulo, você tem um monte de rua que tem nome de batalha da Guerra do Paraguai, né? Todos esses generais eram heróis dessa guerra. Quer dizer, é uma realidade que a gente conhece pouco, mas ainda está vivendo muitas marcas dela, né? É a mitologia, né? É uma sociedade, como diria o Joseph Campbell, baseada em mitos, e esse é o mito fundador das Forças Armadas Brasileiras hoje, né? Da ideia militar brasileira. E olha, para fechar esse assunto de exército brasileiro, assim, eu sou um advogado da reconciliação da vida civil brasileira com o seu aspecto militar. Eu acho que, num certo sentido, é muito bom que hoje exista essa ameaça do Trump, porque as pessoas talvez caiam na real a respeito do quão importante é um país ter uma defesa sob controle civil, sob controle republicano, sob controle democrático, mas que seja efetiva de alguma maneira, porque é viver no País das Maravilhas, achar que se você não tem uma capacidade dissuasória mínima, você vai ter alguma capacidade de exercer a sua vontade num cenário em que outros atores estão mais interessados em impor as suas vontades. Ou seja, então interessa para o Brasil, interessa para o governo atual, interessa para os acadêmicos brasileiros, deveria interessar para a esquerda brasileira discutir como finalmente se constitui uma força armada democrática, republicana, popular, efetiva dentro de um país como o Brasil. O cenário que se anuncia daqui para frente, não sou eu que estou dizendo, o embaixador Celso Amorim falou isso essa semana, é preocupante para todos nós. Então a discussão relevante e ausente da sociedade brasileira há muito tempo é como constituir uma defesa e uma força armada democrática, republicana e eficaz. Porque acaba sendo um campo de domínio exclusivo de uma extrema-direita que tem um comportamento de adolescente tardio, que se fascina meramente com a questão da violência, um campo no qual muitos acadêmicos não se sentem à vontade, e que acaba tomando, um campo que acaba tomado por aventureiros, né? Pois é, mas aí a pergunta é, por que nós vamos entregar armas na mão desses caras, que são uns depravados, né? Quer dizer, de certa maneira... há quem defenda também que o Brasil não tem exército. Eu já ouvi alguém argumentando assim que, olha, o exército só produz mal no Brasil, atualmente, desde toda a história dele. Inclusive depois do governo Lula, em que eles tiveram um certo investimento do Estado, né, essa própria missão no Haiti teve
né? Compras de aviões. Os mesmos caras fizeram uma tentativa de golpe depois, né? Bom, sim, mas essa é uma jornada, é uma aventura humana. A gente precisa civilizar, precisa democratizar e tornar republicana a Força Armada. Esse é um desafio que está aí para ser feito. A gente não tem como tergiversar a respeito disso. Não tem outro caminho. Qualquer nação civilizada percorreu esse caminho. Não tem outra saída. Agora, não pense que não tendo força, o Brasil consegue proteger sua pesca, por exemplo. Quem é que vai... O que vai impedir que pesca industrial internacional venha roubar trabalho e recursos brasileiros? O que vai impedir? A integridade territorial de um país continental, que é o único que fala a língua portuguesa, que tem os maiores recursos naturais do hemisfério sul. Por que alguém deixaria de pular o muro, entendeu? A gente não pode ser ingênuo a esse ponto, né? Como os militares dizem, eu acho que com razão, a Força Armada é um seguro. Ninguém gosta de pagar seguro. E a gente torce para não usar. É assim que funciona. Agora, eu sou um realista. Olhando a política internacional e dizer que o Brasil não deveria ter Força Armada, eu acho uma loucura. Como eu acho loucura dizer que o país devia ter uma bomba atômica. São extremos do espectro argumentativo que eu acho que são descartáveis. Não é aí que se situa a verdade. Eu queria terminar perguntando se você acha, então, que o homem é intrinsecamente violento, assim, porque é algo que também que tem sido defendido. Olha, nosso Homo sapiens sapiens é violento, vai se autodestruir, é quase genético, existe quase um determinismo evolutivo nisso aí. Como você recebe esse tipo de tese, que o Pinker virou o grande defensor, né, de que a gente tem uma violência intrínseca? Eu acho que a gente não tem a violência, a gente tem a força intrínseca. Nós temos uma força muito grande. Agora, como direcionar essa força é a questão. Acho que a gente tem dentro de nós sementes de todos os comportamentos. Todos os comportamentos humanos estão dentro de nós, são possíveis. Todos nós, cada um de nós, tem o potencial de protagonizar qualquer um dos comportamentos que a gente vê nos outros, né? Sejam os mais virtuosos, sejam os mais abjetos. Todos esses são comportamentos humanos, né? A questão é quais aspectos da nossa personalidade nós vamos cultivar. Então, nesse sentido, eu tenho uma ideia até um pouco iluminista, de educação, né? Quer dizer, dentro dos aparatos de Estado, dentro das organizações sociais, começando pela própria família, né? Quais são os valores que uma determinada sociedade cultiva e, portanto, quais são as sementes da personalidade humana que são irrigadas, né? Eu acho que a gente não pode entrar num comportamento de negação de que a violência, de que a força não são elementos constitutivos do ser humano. Eles não só são elementos constitutivos de todos nós, como eles garantiram a nossa sobrevivência por grande parte da história da humanidade. E sem isso a gente não teria chegado aqui. A questão é num ambiente cosmopolita, num ambiente coletivo, num ambiente civilizado, que uso você faz dessa potência, que uso você faz dessa força, para onde você dirige ela e sob qual enquadramento, para dizer de uma forma contemporânea, qual é o enquadramento legal, mas também qual é o enquadramento ético, moral, quais são os valores que vão balizar isso. É uma questão de discutir quais são os limites para a força, e é isso que o livro propõe, né? Quais são os valores que ao longo da história mitigaram o uso desregrado dessa força e problematizaram esse elemento humano tão desconcertante que é a violência, né? Maravilha, muito bom esse resumo final seu. Muito obrigado, parabéns. E esperemos aí que essa guerra acabe logo, né? Que essa que a gente está assistindo aterrorizados. Torcendo. Valeu, Werneck. Muito obrigado. E antes de me despedir, eu queria passar para o quadro do 451 MHz que traz o melhor da literatura LGBTQIA+, de todos os tempos. LGBTQIA+, significa lésbicas, gays, bissexuais, trans, queer, intersexuais e assexuais. Nesse quadro, a gente convida autores e grandes leitores em geral para indicar os livros que foram marcantes, as leituras recentes e outras dicas literárias LGBTQIA+, imperdíveis para todos os leitores. A dica de hoje é do professor e escritor Reginaldo Pujol Filho. Ele é autor de Nosso Corpo Estranho, que foi publicado pela Fósforo em 2024. Aqui no 451 MHz, ele indicou o livro de contos Amora, da Natália Borges Polesso, que foi republicado em 2022 pela Dublinense. É um livraço de contos, por tudo que já se falou dele, inclusive pela sua importância na temática LGBTQIA+.
Mas eu acho que tem uma coisa que a gente tem que celebrar, que é o trabalho de linguagem da Natália nesses contos dela, como ela consegue variar as vozes narrativas de um conto para outro, as perspectivas, os falares das personagens dela. Então, assim, tem vozes de meninas, criança, tem vozes de senhoras bem mais velhas, tem às vezes um uso muito sutil e muito bem feito de um modo de dizer as coisas, de uma região muito específica do Rio Grande do Sul, que é a Serra Gaúcha, que tem todo uma prosódia específica, que até o livro da Natália eu não tinha visto ser explorado. E a Natália consegue ter ainda essa sutileza, assim. Então, além de toda a importância política, simbólica, né, que os contos dela têm, eu acho que ainda tem uma importância estética que a gente tem que celebrar também. Eu acho que é por isso que é um livro que é tão lido, porque ele engloba todos os campos da importância literária. O estético, o simbólico, o político. Então, ele por isso alcança tanta gente, né? Ele é um livro que eu recomendo com muita força, embora já seja muito lido, ele merece ser ainda mais lido. Então, essa foi a dica do Reginaldo Pujol Filho, Amora, da Natália Borges Polesso, que foi publicado em 2015 e ganhou uma nova edição em 2022 pela Dublinense. Agora aproveita que você está aí com o seu celular por perto e faz uma avaliação desse episódio e também do podcast. No Spotify e no Apple Podcasts, por exemplo, você pode dar 5 estrelas aqui para o nosso programa e comentar o que você achou desse episódio. É só clicar no ícone com as 5 estrelinhas e atribuir a sua avaliação. Você também pode indicar agora mesmo o 451 MHz para outras pessoas. É só clicar no botão de compartilhamento e enviar por Zap para as pessoas com quem você gosta de discutir temas literários. E não esquece de seguir a gente no Spotify, no Apple Podcasts ou na sua plataforma preferida. Assim você pode receber notificações quando os episódios forem publicados. E antes de dar tchau, eu queria agradecer aos nossos ouvintes entusiastas que colaboram financeiramente para a realização do podcast. Então, muito obrigado a Alexandre Vidal Porto, Ana Carla Dias Braga, André Viana, Arthur Petrola, Daniela Falcone, Eliane Marta Teixeira Lopes, Flávio Francisco de Moraes, Getsemane Silva, Gustavo Senechal, Irene de Almeida Biasoli, Lorena Grise, Lucimara Carvalho, Luísa Franco, Marcelo Roseno de Oliveira, Matheus Cacique Moraes, Nancy Rodrigues Barbosa, Nilton Brigatti, Patrícia Rodrigues Sanches, Priscila Valverde de Oliveira Vitorino, Ramon Limeira Cavalcante de Arruda, Regina Gomes Sodré e Rodrigo Bittar. Muito obrigado a todos os nossos ouvintes entusiastas. O 451 MHz é uma produção da Associação 451. E eu sou o Paulo Werneck.